Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus tem uma palavra ao seu coração. O texto bíblico de hoje está no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 5, versículo 7 a seguir, a parte A desse versículo que diz: Bendito o varão que confia no Senhor. Algumas versões diz assim: Feliz o homem que confia no Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para você. É possível servir a Deus sem confiar nele? Será que existe relacionamento sem confiança? Será que é possível existir um relacionamento íntimo e verdadeiro sem confiar? Olhamos para a Bíblia Sagrada e nós entendemos que o nosso Deus, ele é um Deus vivo. Esse Deus vive eternamente. Esse Deus é um Deus todo-poderoso que, sendo Ele vivo, Ele deseja se relacionar com as suas criaturas. Mais do que isso, não apenas com as suas criaturas, mas em especial com os seus filhos, porque Deus é um Deus de relacionamento. Você olha para isso na Bíblia Sagrada, você vai entender que Deus colocou Adão e Eva no Jardim do Éden e Deus tinha relacionamento com eles. Até então, o pecado veio e roubou esse relacionamento. A partir do momento que o pecado entra no mundo, Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que destituídos foram da glória de Deus. A partir de então, o homem não pode mais se relacionar com Deus, porque o homem se torna um ser pecador. Deus é santo. A partir de então, o homem agora começa a buscar relacionamento com Deus, mas ele está cego espiritual. Agora, ele já não conhece mais a Deus, ele não tem intimidade com Deus. E as gerações posteriores que vêm depois de Adão começam a praticar a idolatria, fabricando imagens, estátuas, deuses conforme o seu coração. Conforme o coração deles imaginava, porque o coração deles era enganoso, eles fabricavam e imaginavam seus deuses. Alguns adoravam o sol, outros adoravam a lua, outros adoravam as estrelas, outros adoravam madeira, pedra, ou seja, a natureza, os seres criados. Mas, todavia, é preciso então o próprio Deus tomar uma atitude e buscar relacionamento com o homem. Porque o homem por si mesmo, sendo cego espiritual, sendo morto em pecados, ele não tem condição alguma de se relacionar com Deus. Aí nós entendemos então que o próprio Deus vai buscar algumas pessoas em especial para se relacionar com eles. Dentre eles, um homem chamado Abrão. Abrão está num ambiente idólatra. Abrão é filho de Terá. Terá é fabricante de estatuetas, de imagens de deuses estranhos. Abrão está num ambiente chamado Ur dos Caldeus, na Babilônia antiga. Lá havia uma diversidade de deuses. Ou seja, lá estava um lugar onde havia uma idolatria muito grande, pois era uma região politeísta, como deuses como Marduk, deuses como Sinar, a lua, enfim, eram muitos deuses, a ponto que Deus procura tirar Abraão daquele ambiente e diz para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, que eu fartei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado, e em ti, Abrão, serão benditas todas as famílias da terra. O desejo de Deus é se relacionar com Abraão, e que Abraão viesse confiar em Deus. Abraão é um homem que tem tanta confiança em Deus, que a partir de então ele vai ser conhecido por toda a geração posterior como o pai da fé. Haja visto que a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo de número 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós notamos que como confiar em Deus se nós não acreditamos nele, se nós não confiamos nele, se nós não temos fé nele? Mas talvez você vai perguntar, mas como que nós podemos se relacionar mais intimamente com Deus e confiar mais nele? Você vai ver que depois de Abraão vem Isaac, Jacó. Posteriormente, depois de Jacó, vem os 12 patriarcas. Dali, José é levado ao Egito
E depois que José é levado ao Egito, Deus vai levantar Moisés. Deus vai dar a lei para Moisés. Deus vai colocar princípio para Moisés. Mas antes de Moisés entrar na terra prometida, quando Moisés estava com Deus no monte, lá embaixo, estavam os homens construindo deuses estranhos. Os homens estavam construindo um bezerro de ouro, porque eles, na forma de ignorantes, estavam totalmente cegos, tentavam imaginar Deus da forma deles. Porque eles saíram de um ambiente de idolatria, que era o Egito, e estavam caminhando para outro ambiente de idolatria, que era Canaã. Deus, nessa preocupação de que o homem tivesse a sua mente moldada, transformada pela idolatria, Deus então coloca princípios e Deus exorta Josué a entrar na terra agora, dizendo para ele: somente medita nesta palavra, de dia e de noite. Guarda esta palavra, observa esta palavra, pratica esta palavra. Ou seja, por quê? Porque a palavra é que vai direcionar, a palavra é que vai trazer libertação, a palavra é que vai gerar fé no coração, a palavra é que verdadeiramente vai guiar a maneira de servir a Deus. Se nós queremos servir a Deus e não ser moldados pelo mundo, não ser moldados pelas influências que estão ao nosso lado, não ser moldados e não ser levados nem guiados por aqueles que não creem em Deus, por aqueles que desobedecem a Deus, nós precisamos se atentar para a palavra. Então a palavra para você hoje: creia na palavra. Se relacione com Deus, mas busque na palavra. Por quê? Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Quer ter fé? Estude a palavra, medite na palavra, ouça a palavra, pratique a palavra, pregue a palavra, divulgue a palavra. Porque a Bíblia diz em João 8,32: conhecereis a verdade, que é a palavra, e a verdade vos libertará. João capítulo 17, versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que traz fé, o que traz santificação, o que verdadeiramente faz com que nós agrademos a Deus e temos confiança nele, é guardar esta palavra. Vivemos dias trabalhosos, dias difíceis, dias perturbadores, mas nós precisamos guardar a palavra em meio a essa geração perversa. Então fica com essa palavra no teu coração, compartilha ela com alguém, leia a Bíblia, estude a palavra, medite cada vez mais nela e saiba que Deus deseja que você venha confiar nele. É impossível um relacionamento sem confiança. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa lhe dar um ótimo dia em nome do Senhor Jesus.